Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e hoje nós vamos iniciar a aula número 2 da matéria de navegação aérea. Nós vamos tratar de sistema de coordenadas planas. Essa matéria, na verdade, essa forma introdutória que a gente faz nessa matéria é no sentido de a gente evoluir a ideia para o entendimento correto, para que nós possamos tratar de latitudes e longitudes, onde nós manipularmos as cartas aeronáuticas, tá? Quando a gente estudou lá o primeiro capítulo, a gente viu que a base de toda a navegação aérea trata-se, na verdade, de localização e orientação. A localização de onde nós estamos é feita através de um par ordenado chamado de latitude e longitude. E para que nós entendamos como é que funcionam as latitudes e longitudes, e melhor ainda, para que nós possamos riscar as cartas, para que nós possamos identificar a nossa posição, é muito importante a gente entender o sistema de coordenadas planas, tá? Então vamos lá, vamos começar. Sistema de coordenadas planas. Aqui nós temos então um gradeado, representando as linhas verticais e horizontais, semelhantemente àquilo que ocorre nas cartas. Nas cartas nós temos as linhas horizontais representando os paralelos de latitude e as linhas verticais representando os meridianos de longitude. No caso aqui, é uma forma genérica de representação de um gradeado na qual, através da intersecção de dois pontos, a gente consegue localizar a posição de um objeto. Vale ressaltar que seria praticamente impossível de nós localizarmos a posição de um objeto na superfície da Terra se nós não tivéssemos duas linhas passando por esse objeto, cruzando-se em ângulos de 90 graus, né? Então, se eu falar apenas a latitude, né? Fulano encontra-se na latitude tal. Na verdade, a linha que representa a latitude, ela circunda o globo de cabo a rabo, né? Aos 360 graus. Portanto, não tem como eu localizar com precisão um objeto ou um ponto se nós não tivermos um segundo referencial. Na verdade, a gente precisa de uma linha vertical representando, então, um meridiano de longitude. A título de exemplo, a gente colocou aqui coordenadas, né, de 0 a 5 na vertical e de 0 a 7 na horizontal, e nós vamos posicionar alguns pontos para que nós possamos, então, ver a dotação correta na hora de identificar a localização de um ponto no sistema de coordenadas planas. Esse primeiro ponto, então, representando aqui por ponto A, nós poderíamos dizer que ele está na posição 2 das linhas horizontais e na posição 1 das linhas verticais. Normalmente, quando a gente vai traçar a latitude e longitude de um ponto, a gente coloca sempre, primeiramente, a latitude e, em segundo lugar, a gente coloca a longitude, né? Então, aqui nós temos o ponto 2, 1, 2, 1, representando então a posição do ponto A. Um segundo ponto, o ponto B, utilizando-se da mesma técnica e da mesma lógica, nós poderíamos dizer que ele está na latitude aqui de 4 e na longitude de 4 também. Portanto, o ponto B pode ser localizado se nós fizermos a intersecção das linhas 4 na horizontal com a linha 4 na vertical. Por fim, um terceiro ponto, o ponto C, que pode ser identificado pela posição da intersecção das linhas 3 na horizontal e da linha 6 aqui na vertical. Então, a representação do ponto C, posição 3,6. Percebe que se nós tivéssemos utilizado apenas o número 3, representando apenas a posição da linha horizontal, ele poderia ser colocado em qualquer local ao longo da extensão de toda a linha, né? Então, para que nós possamos identificá-lo de forma correta, é necessário que haja um segundo referencial, e no caso, uma linha que cruza o ponto na vertical, e aí sim, a intersecção, o cruzamento dessas duas linhas possibilita, então, a localização do ponto em questão. Então, esse é o primeiro ponto a ser analisado em se tratando de sistema de coordenadas planas. Agora vamos definir a direção de um ponto, quer dizer, como é que eu faço para descobrir o segundo parâmetro das características mais importantes da navegação aérea, que é a localização e a orientação. Comecemos também com o sistema de coordenadas planas. Vamos colocar